Sabe aquelas palavras que a gente usa para falar de história, como bárbaro ou Idade das Trevas? Elas parecem definitivas, né? Mas e se elas contarem só uma parte da história? Hoje a gente vai dar uma olhada por trás desses rótulos para descobrir o que eles realmente significam. Vamos pensar um pouco. A história que a gente aprende muitas vezes é a versão contada por quem venceu. Isso quer dizer que os nomes, os termos que usamos para descrever épocas e povos, bom, eles nunca são totalmente neutros. Eles sempre carregam um ponto de vista. E é exatamente esse ponto de vista que a gente vai investigar agora. E para começar essa nossa investigação, vamos pegar uma das palavras mais carregadas e vamos dizer problemáticas da história: bárbaro. O que essa palavra significava de verdade e, mais importante, quem ganhava alguma coisa usando ela? Olha, para os romanos, o mundo era bem dividido. Existiam eles e todo o resto. A palavra bárbaro era basicamente o rótulo que eles colavam em qualquer pessoa que vivesse fora das fronteiras do império e, claro, não falasse latim. Era, no fundo, um jeito de dizer você não é um de nós. E é óbvio que isso não era um elogio, né? Era uma ferramenta de poder. Quando os romanos chamavam alguém de bárbaro, eles meio que apagavam toda a identidade, toda a cultura daquela pessoa. Reduziam tudo a um outro, alguém inferior, menos civilizado. E aqui é que a coisa fica mais complicada. Esse rótulo único, bárbaro, colocava dezenas de povos completamente diferentes no mesmo saco. Godos, visigodos, francos, saxões, cada um com sua própria língua, seus costumes, sua história, e todos eram simplesmente jogados nessa caixinha genérica de bárbaros. Bom, se a palavra bárbaro foi usada para definir povos, o termo Idade das Trevas foi ainda mais longe. Foi usado para definir uma era inteira. Vamos entender por que essa etiqueta também é, para dizer um mínimo, bem enganosa. Essa ideia de atraso e paralisação cultural foi muito popularizada lá na frente pelos pensadores do Renascimento. Para exaltar a própria época deles, eles pintaram o período anterior como se fosse um buraco negro, um vale sombrio entre a glória da antiguidade e o renascimento que eles estavam vivendo. Uma bela jogada de marketing, né? O próprio nome já entrega o jogo: Idade Média. Ele basicamente coloca 1000 anos de história numa posição de coadjuvante, como se fosse só um intervalo, uma ponte sem muita importância entre o passado glorioso e o futuro brilhante. Só que essa narrativa de estagnação apaga completamente o que aconteceu de verdade. Longe de ser uma era das trevas, a Idade Média viu o surgimento das primeiras universidades, a construção daquelas catedrais góticas monumentais, inovações na agricultura que mudaram a sociedade para sempre. E no coração de muitas dessas transformações estava uma das alianças mais poderosas da história, a união entre a Igreja e o Império. Como será que essa parceria mudou a Europa? Essa aliança não foi por acaso, foi pura estratégia. Um verdadeiro casamento de conveniência entre o poder da fé e o poder da espada. A grande questão é, o que cada lado ganhava com isso? A troca era bem clara. O Império Carolíngio, por exemplo, ganhava a bênção da Igreja. Isso dava uma legitimidade divina ao seu poder, algo importantíssimo na época. E em troca, bom, a Igreja ganhava a proteção militar do Império e um passe livre para converter novos povos, expandindo sua influência por toda a Europa. Uma mão lavava a outra. Ok, enquanto a Europa se consolidava com essa aliança, outras grandes civilizações estavam florescendo com visões de mundo completamente diferentes. Vamos comparar duas delas de um jeito bem interessante, olhando para os seus calendários e crenças. Olha só que legal, basta olhar para como o cristianismo e o islamismo medem o tempo para a gente ver as diferenças. Um se baseia no Sol e no nascimento de Cristo, o outro na Lua e na jornada de Maomé para Medina, a Hejra. São duas formas totalmente distintas de organizar a vida, a fé e a sociedade. Mas essas civilizações todas não viviam isoladas umas das outras. Elas estavam super conectadas por uma rede imensa de comércio e ideias, a primeira grande superrodovia global, a Rota da Seda. Pensa assim, muito, mas muito antes da internet, a Rota da Seda já era a grande rede mundial. E não era uma estradinha só não, era uma teia complexa de rotas por terra e por mar que se estendia por milhares de quilômetros. Era o que fazia o mundo antigo pulsar, conectando a Ásia com o Mediterrâneo. E o nome Rota da Seda quase engana a gente. A seda era, claro, o artigo de luxo, o mais famoso, mas o verdadeiro tesouro que viajava por ali eram as ideias.
Especiarias, tecnologias como a pólvora, novas religiões como o budismo e filosofias que simplesmente transformaram o mundo. E todo esse fluxo de gente, de produtos e de conhecimento foi um motor incrível de prosperidade. Cidades que a gente ouve falar, como Samarcanda e Bagdá, se tornaram centros super cosmopolitas, cheios de riqueza e saber. Tudo por causa da sua posição estratégica nessa grande artéria do mundo antigo. E com isso, a gente volta para o começo. Bárbaro, Idade das Trevas. Nenhum desses rótulos é um fato da natureza. São histórias, contadas a partir de um ponto de vista bem específico. E no fim das contas, eles revelam mais sobre quem criou esses nomes do que sobre as pessoas e os tempos que eles queriam descrever. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para agora. Que rótulos a gente usa hoje sem nem pensar? Que histórias sobre nós contra eles a gente aceita como verdade absoluta? Porque no final, questionar a história é o único jeito de conseguir de fato entendê-la.